A paz de Deus. Hoje, nós vamos conversar sobre algo que tem mexido com a nossa irmandade: a criação de um imenso universo digital totalmente extraoficial em torno da nossa igreja, que sempre prezou pela comunhão presencial. É exatamente esse o paradoxo que precisamos entender. Como uma comunidade tão unida nos cultos presenciais acabou gerando um ambiente online tão conturbado. Vamos analisar isso juntos? Bom, para a gente entender a origem de tudo isso, precisamos falar sobre o que chamamos de vácuo de informação. Como nós bem sabemos, a congregação cristã no Brasil, historicamente, é mais reservada em sua comunicação. A questão é que essa ausência de canais oficiais na internet abriu espaço e esse espaço foi ocupado por uma avalanche de conteúdos que, muitas vezes, não tem nada a ver com a ação doutrina. Agora, vamos olhar de perto para alguns exemplos do que tem sido produzido nesse vácuo. A situação é realmente preocupante. Olha só este caso: um canal com o nome de Testemunhos CCB, que afirma trazer testemunhos reais. Só que aqui não existe uma pessoa real, uma voz real, nada. Tudo é fabricado usando inteligência artificial. E mesmo assim, consegue números impressionantes de visualizações. A estratégia aqui é muito clara. Usar títulos chocantes, sensacionalistas. O foco é sempre em detalhes pesados, em pecados, em traições, tudo para conseguir o clique. Isso acaba explorando a curiosidade das pessoas e, infelizmente, mancha a imagem de toda a nossa irmandade. E o tipo de conteúdo falso é muito diverso. Vai desde profecias sobre o fim dos tempos que só geram pânico, passando por testemunhos com teor sensual criados artificialmente, até fofocas envolvendo celebridades, mentiras sobre a nossa história e até falsos hinos. É uma verdadeira indústria de desinformação. Diante de tudo isso, a grande pergunta é: por quê? Por que alguém se daria a todo esse trabalho? A resposta, como em muitos casos, tem a ver com dinheiro. Vamos entender como esse sistema se tornou lucrativo. Este número é uma estimativa de quanto o YouTube paga aos criadores a cada 1000 visualizações de um vídeo. Agora, vamos multiplicar isso pelos milhões de visualizações que esses canais de escândalos conseguem. O incentivo financeiro por trás dessa produção de conteúdo fica muito claro. E não para por aí. Além do dinheiro que vem dos anúncios, esses canais criaram uma segunda fonte de receita: as assinaturas mensais. Eles prometem conteúdo exclusivo para quem paga, transformando a fé e a curiosidade em um negócio. Mas para manter o público sempre conectado e engajado, não basta só o escândalo. Existe uma estratégia psicológica muito bem definida por trás disso tudo. Essa estratégia é o pânico moral. Funciona assim: eles criam uma sensação constante de que os nossos valores estão sendo atacados, de que a nossa igreja está sob ameaça. Isso provoca uma reação emocional muito forte em todos nós. O processo segue quase uma receita. Primeiro, eles inventam um inimigo. Depois, pintam esse inimigo como a pior coisa do mundo. Em seguida, usam os vídeos sensacionalistas para deixar todo mundo indignado. E no final, eles se apresentam como os únicos defensores da fé. É uma manipulação calculada. Títulos como este são um exemplo perfeito de como um método funciona. Eles ativam o nosso instinto de defesa, o medo, e fazem com que a gente compartilhe o conteúdo para alertar a irmandade, sem perceber que ao fazer isso, estamos fortalecendo o próprio sistema que nos manipula. É muito importante a gente ressaltar que a tecnologia não é a vilã da história. Existem canais sérios, como o Nós Cremos CCB, que utilizam a mesma inteligência artificial para fins educativos, como ler livros históricos da nossa igreja. Isso mostra que a ferramenta pode ser usada para o bem. O problema é a intenção de quem a utiliza. Chegamos agora ao ponto mais delicado da nossa análise. Todo esse sistema de desinformação não visa apenas cliques e dinheiro. Existe um perigo ainda maior no nosso horizonte. E aqui está o ponto central. Um público que foi treinado para reagir ao medo e à indignação se torna um alvo muito fácil para manipulação política. A conversa deixa de ser sobre visualizações e passa a ser sobre votos. A progressão é preocupante. O que hoje é uma tática para ganhar dinheiro na internet, amanhã pode se tornar uma ferramenta para influenciar o resultado de eleições, podendo chegar em 2026 ao uso de deepfakes, que são vídeos falsos extremamente realistas, para enganar a nossa irmandade. Precisamos ficar muito atentos a essas táticas. A criação de medos que não existem, candidatos usando a nossa linguagem e, o mais perigoso, a divulgação de vídeos e áudios falsos de membros do ministério para nos induzir a votar por meio do medo espiritual. Em resumo, o que estamos presenciando é a fé sendo tratada como um produto.
A nossa crença está sendo embalada e vendida, não para a edificação da alma, mas para gerar lucro financeiro e, no futuro, poder político. Essa palavra das Escrituras nos traz uma reflexão muito poderosa. Ela nos recorda da seriedade das consequências espirituais para aqueles que, de forma deliberada, causam escândalos no meio do povo de Deus. E encerramos com essa pergunta, para que todos nós possamos refletir. Quando a nossa fé vira um negócio, o preço não é pago apenas por quem é enganado, mas por toda a nossa comunidade, que tem sua união e sua integridade ameaçadas. Deus abençoe a todos.